Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal 132 Contos. O conto de hoje é A Testemunha, de Lídia Fagundes Telles, e será apresentado por mim, Gustavo, Laila, Giovana e Larissa. A narrativa de A Testemunha acontece em torno de dois amigos, Miguel e Rolf, e é cheio de mistérios esse encontro. O conto se inicia com Miguel hipnotizado por um anúncio luminoso, tentando recordar o que aconteceu na noite anterior. A presença de Rolf, do amigo de Miguel, ele adiciona suspense dentro da trama, porque Miguel ele insiste em descobrir o que ocorreu na noite anterior, mencionando a perda do cachorro, lençóis rasgados, relógio quebrado, e esses acontecimentos deixam ainda mais misterioso o conto. Enquanto Miguel ele procura respostas, ele se vê cada vez mais confuso sobre a verdade do que aconteceu. Então, isso cria um enigma, né, a ser desvendado dentro do conto. E a história ela atinge um ponto crucial quando, perto de uma ponte, Miguel ele surpreende o amigo dele, Rolf, e acaba atirando o amigo dentro do rio. E essa é o momento inesperado dentro do conto e eleva ainda mais a tensão dentro da história, causando ainda mais mistérios. Em A Testemunha, o leitor ele perde a memória para que a autora consiga construir a sua aura de mistério própria de contos policiais. Nós, enquanto leitores, experimentamos a mesma incompletude mental de Miguel, e o suspense ele é construído em torno desse fato. É uma façanha genial sustentada pela Lígia, porque o efeito do conto de fato se perderia caso ela seguisse pelo jeito mais simples e deixasse com que nós, leitores, tivéssemos um acesso privilegiado às memórias daquilo que aconteceu entre Miguel e Rolf na noite anterior. Quando eu terminei de ler esse conto, a curiosidade ela permaneceu em mim e aí eu fui procurar um pouco mais sobre o sentido que esse conto tinha. E eu encontrei um estudo muito interessante sobre a testemunha. A Lígia ela utiliza muito de um realismo fantástico em suas obras, o que significa que ela é expert em criar metáforas para poder abordar temas controversos, temas polêmicos, e é claro que em A Testemunha isso não poderia ser diferente. O estudo mencionado chama-se A Reescrita do Conto A Testemunha, de Lígia Fagundes Telles, Refinamento e Polissemia, e ele é de autoria de Wilson Barreto Frois, no qual ele aborda o processo de reescrita que esse conto sofreu ao longo dos anos. Ele foi originalmente escrito em 1958 e depois ele foi reescrito em 1974 e em 1999 pela própria Lígia. E nesse estudo, o pesquisador ele faz uma interpretação de que aquilo que teria acontecido entre Miguel e Rolf seria, na verdade, uma relação homossexual. Uma obra é controversa de acordo com o tempo e a sociedade que ela se insere. Então é necessário a gente abordar as datas aqui, porque o conto foi originalmente escrito na década de 50, onde falar sobre homossexualidade era algo impensável. Em 74 o Brasil estava na ditadura, pouco havia mudado, e em 99 o mundo tinha acabado de sair da epidemia da AIDS. Então, em todos esses contextos, ser gay era encarado de uma forma muito negativa. A Lígia ela executa com primazia o papel do narrador onisciente que esconde o jogo do leitor. O que temos no texto são apenas pistas que deixam subtendida a relação homossexual ocorrida entre os amigos, como a ideia de homossexualidade ligada ao cisne. Pesquisando mais, eu encontrei um estudo que afirmava que 1/4 dos cisnes negros machos possuem comportamento homossexual, ou seja, os machos da espécie dos cisnes negros, eles costumam manter relações sexuais uns com os outros. Além disso, tem uma passagem muito relevante para a gente ler e entender, onde o Miguel fala com o Rolf. Hoje cedo encontrei o relógio despedaçado, aquele relógio em formato de 8, completamente despedaçado e um rasgão no lençol. O relógio e o lençol. Essa simbologia do lençol, ela quer dizer que algo se passou no quarto de Miguel entre esses dois amigos. O contista Júlio Cortázar, ele afirma que o conto ele deve ser capaz de fazer um sequestro momentâneo do leitor, prender a atenção, isolá-lo do mundo que o rodeia, para só depois de terminada a leitura voltar a colocá-lo em contato com a realidade, porém de uma maneira mais rica e profunda. E é exatamente isso
que a testemunha consegue fazer com nós leitores. E ao final desse conto, o questionamento que fica de fato é: Miguel não se lembra do que aconteceu ou apenas não quer se lembrar daquilo que aconteceu? E considerando o final que a gente sabe, em que Miguel atira Rolf de uma ponte num rio, a gente pode dizer que a segunda possibilidade é a mais provável de ter acontecido. A Lídia Fagundes Telles, ela é uma renomada escritora brasileira. Ela nasceu dia 19 de abril de 1923 e ela é uma das autoras brasileiras mais importantes, reconhecidas internacionalmente. A obra dela abrange romance, conto, peça teatral e A Testemunha é um exemplo literário assim, clássico do jeito dela de escrever. No conto, ela usa uma narrativa envolvente, usando mistério, suspense, é uma coisa de perda de memória e uma busca por respostas. Então tem um mistério e surpresa, misturando elementos que caracteriza o jeito dela. E aí, essa coisa de nuance psicológica também é bem característico do jeito que ela escreve. Contextualmente, ela pertence a uma geração de escritores brasileiros que emergiram da segunda metade do século XX. E ela foi contemporânea de Clarice Lispector e João Cabral de Melo, entre outros escritores que também gostavam de suspense. E eles contribuíram significativamente para a modernização e diversificação da literatura brasileira, se afastando um pouco dos contos mais tradicionais e explorando novas abordagens narrativas e estilísticas. A Lídia, ela já recebeu vários prêmios ao longo da carreira dela, incluindo o Prêmio de Camões em 2005, um dos mais prestigiosos prêmios de literatura. E seu trabalho é amplamente estudado nas escolas e universidades, que nem a gente está estudando agora. E a contribuição para a literatura brasileira é muito reconhecida. Então, a gente explorar esse conto, A Testemunha, da Lídia, ou qualquer outra obra dela, é muito importante a gente considerar o contexto literário que ela escreve, porque ela gosta de mistério. Então não vou dizer que é mais do mesmo, porque tem uma reviravolta lá, né? Mas é um estilo distintivo, característico dela e que ela traz para as narrativas, marcado por uma profunda introspecção e um olhar aguçado para a condição humana. Nesse conto, a categoria narrativa em destaque é o narrador, mais especificamente o narrador em terceira pessoa, que ora se apresenta onisciente, apresentando detalhes específicos do presente, como no seguinte trecho. Ele tinha o olhar fixo no anúncio luminoso, suspense no fundo negro de um céu sem estrelas. Já fazia uma hora que tinha o olhar fixo no anúncio, onde um cisne branco aparecia fosforescente em primeiro plano no espaço tumultuado de nuvens. E ora assume a perspectiva de uma das duas personagens, ou seja, nós sabemos apenas partes do enredo, o que contribui para uma narrativa tendenciosa e para a formação de um suspense em torno da história dos dois amigos. E ainda agrega o fator verossimilhança, porque quando nós contamos um acontecido no dia a dia, nós temos esses lapsos de memória derivados da nossa psique, o que é uma temática constante nas narrativas da Lídia Fagundes Telles, como no seguinte trecho em que vemos a perspectiva do Miguel. Sei que você foi me visitar, isso eu sei, mas depois não me lembro de mais nada. Minha memória breca de repente. Justo nesse pedaço, fica tudo escuro. Como naquele luminoso, olha lá, agora apagou completamente. Sei que aconteceu alguma coisa, mas não lembro. O conto, portanto, brinca com a noção de perspectiva, nos apresentando cenas ora precisas e horas vagas, dando um tom de mistério que é característico da autora. A categoria do narrador em terceira pessoa desempenha um papel crucial no conto, proporcionando uma complexidade narrativa que contribui para a construção do suspense e da verossimilhança na história. A perspectiva onisciente do narrador, conforme delineada por Vítor Manuel Costa e Silva em sua obra Teoria da Literatura, abordada durante as aulas de LET 132, transforma-se em um autêntico demiurgo, que conhece todos os acontecimentos nos seus íntimos pormenores, penetrando no âmago das consciências e desvendando os segredos da organização social. Essa onisciência, ela permite uma visão panorâmica dos eventos, apresentando detalhes preciosos do dia, seguindo a noite fatídica, como observado no trecho. Ele tinha o olhar fixo no anúncio luminoso,
onde o narrador ele vai descrevendo minuciosamente os pensamentos e ações de Miguel. Esse distanciamento oferece uma visão mais ampla da situação, intensificando o suspense ao criar um contraste entre o conhecimento do narrador e a falta de memória do protagonista. E, ao mesmo tempo, essa alternância para a perspectiva das personagens principais, exemplificadas nos trechos de Miguel e Rolf, adiciona um elemento subjetivo à narrativa. Essa visão parcial das emoções e motivações desses personagens cria uma tendenciosidade na história, deixando lacunas na compreensão do leitor sobre os eventos da noite anterior, refletindo a ideia de Rosenfeld, sobre a discussão das perspectivas nos romances. Dessa forma, a categoria do narrador em terceira pessoa no conto, ele não apenas contribui para o desenvolvimento do enigma, ao revelar ou ocultar informações, mas também explora a natureza fragmentada da memória humana e a subjetividade da narrativa, como Lígia Fagundes apresenta nos elementos característicos da sua obra. Essa compreensão aprofundada do narrador como o demiurgo contribui para a construção do enigma e da atmosfera misteriosa, proporcionando uma visão abrangente das vidas ficcionais narradas.